Salve, salve, irmãos queridos, bem-vindos a mais um podcast da comunidade Bom Pastor, Partilha entre Irmãos. Temos aqui dois irmãos fazendo uma partilha e fazendo um meio de campo aqui com tantos outros irmãos que estão com a gente também em casa, no seu trabalho, no trabalho não, né? Trabalho é para trabalhar, né? Sei lá onde, mas você é parte desse grupo de irmãos sempre conversando, aprendendo com a palavra de Deus. Aqui tem dois, eu, Padre Antônio José, e a minha irmã Laura Beatriz. Salve, Laura, tudo beleza? Ô, Padre Antônio, salve, salve. É tão bom, né, quando alguns irmãos mandam pelo chat ou pelo comentário, né? Mas a gente sabe que tem muitos irmãos vendo e é uma alegria a gente poder estar junto e saber que alguns irmãos estão aqui conosco pela internet. Maravilha, Deus abençoe a internet, viu? Deus abençoe a internet. É uma ferramenta, como qualquer ferramenta, que se você não souber usar, se machuca. Mas se você souber usar, quem sabe como uma tesoura de jardineiro, né? Pode fazer umas coisas bonitas, né? Então, estamos tentando. E aí, Laura, o que você me conta? O que a gente conversa hoje? Vamos lá. Padre Antônio, eu estou assim, por tudo que eu vivenciei nesses dias, inebriada com o poder da palavra de Deus na liturgia da Santa Missa, na liturgia das horas, nos levantando, nos salvando, nos reconstruindo das situações mais terríveis em que a gente não saberia como, sabe, aquela eu quero mais é me afundar, ou então aquela se eu ficar o bicho pega, se eu correr o bicho come. Então, tanto na minha vida como testemunho dos irmãos, assim, eu estou vivendo uma gratidão muito grande a Deus por Ele ter nos deixado a sua palavra que nos cura, que nos levanta, a palavra que Ele nos dá a cada dia, não preciso ficar procurando, não preciso ficar procurando, é a palavra que a igreja me dá naquele dia, a palavra que a igreja me dá no domingo, a palavra que a igreja me dá em completas, me dá em laudes, me levantando, me salvando. Então, eu tenho experimentado isso no fundo da alma, Padre Antônio. Nossa igreja é mãe, né? Nós muitas vezes usamos a expressão mãe para falar da igreja. E toda mãe que cumpre, né, a sua missão, ela alimenta, é a primeira coisa que a mãe faz pelo seu neném, né? E ela alimenta o neném com aquilo que o próprio corpo dela produz, né? E toda mãe educa, ensina, né? Não só falando, mas vivendo, né? A gente aprende muita coisa com as nossas mães, com os nossos pais, que a gente vê eles fazerem, né? Mais até do que com aquilo que eles dizem, né? A nossa igreja, a mãe igreja, ela é perfeita em cumprir a sua missão, né? Ela alimenta e ela educa os filhos dela, né? O Papa João XXIII escreveu um documento sobre a igreja, né? Sobre a missão da igreja no mundo, chamado Mater et Magistra, mãe e mestra. Né? Toda mãe é mestra. Mãe, né? E mestra. E a igreja alimenta e ensina a gente com a palavra que vem de Deus. É o alimento da alma, né? Nossa alma se alimenta de palavras, né? É assim, até do ponto de vista natural. Num sentido é assim, ou em outro. Né? Exato. Do ponto de vista natural mesmo, né? É verdade. A gente é alimentado das coisas que a gente escuta. E a palavra de Deus é o alimento do espírito, é o alimento da fé, né? São Paulo diz, a fé vem pelos ouvidos, né? E a mãe igreja nos alimenta com a palavra de Deus, ela nos ensina com a palavra de Deus. A missão da igreja é nos ensinar a ser pessoas novas, cidadãos do reino de Deus. E não há outra maneira de aprender isso senão ouvindo o que vem do coração de Deus, né? Ouvindo o que vem do reino de Deus. E isso acontece pela palavra. Então, a missão da igreja, como boa mãe, é alimentar e ensinar. E ela faz isso com a palavra, né? De modo especial, a igreja nos alimenta e nos ensina e nos santifica, né, no íntimo com a palavra de Deus pela Santa Liturgia.
Olha que coisa linda, né? A liturgia da igreja, o que é? É a festa da igreja, é a celebração da igreja, é o banquete da igreja. Então, a igreja nos alimenta e nos ensina, celebrando, festejando, banqueteando com a gente. O pessoal às vezes imagina, identifica ser cristão com uma coisa meio carrancuda, meio chata, meio... né? E é totalmente o contrário. Porque ser cristão é viver celebrando, né? O apóstolo Paulo diz isso, e Santa Elizabeth da Trindade, uma grande carmelita, dizia isso, e dizia que ela queria que esse fosse o nome dela para sempre, né? Celebração da glória de Deus. A vida de um cristão é viver celebrando, né? É viver comemorando a grandeza de Deus, a beleza de Deus, por tudo aquilo que Ele dividiu conosco, por tudo aquilo que Ele nos deu. A vida de um cristão é um viver banqueteando-se. E é uma pena que há tantas pessoas que são convidadas para o banquete do Cordeiro e às vezes a gente fica catando migalhas, né? E enquanto a gente se banqueteia, enquanto a gente celebra, enquanto a gente comemora, a gente é alimentado e ensinado pela palavra de Deus, né? Eu acho que imaginar nossa vida cristã desse jeito ajudaria a gente a ter um olhar um pouquinho melhor, né? E, de fato, se algum de nós anda meio carrancudo ou dando a impressão para os outros de que ser cristão é uma coisa meio chata, meio enfadonha, a gente mudaria isso, né? Há um pregador americano do século XIX, um evangélico, né? E naquele tempo havia uma grande discussão entre, né, os pregadores, se Jesus havia rido, se Jesus havia, né? E de fato não há nenhuma passagem da Bíblia que diga que Jesus riu, né? Há uma passagem, inclusive, que hoje se sabe que não é autêntica, mas que foi atribuída a um escritor pagão da época de Jesus, como se fosse um testemunho externo à Sagrada Escritura sobre ele, né? E essa descrição de Jesus dizia: ninguém jamais o viu rir, mas muitos o viram chorar, né? Hoje se sabe que isso não é isso foi feito por alguém depois, né? E uma vez disseram então para esse pregador: afinal de contas, você é do time dos que acham que Jesus riu ou dos que acham que Jesus nunca riu? E ele disse: olha, se ele riu, se ele não riu, eu não sei, mas ele me deu todos os motivos do mundo para rir. Né? Fantástico. Ele me deu todos os motivos do mundo para celebrar, para me alegrar, né? E ser cristão é isso, né? E enquanto a gente se alegra nele, enquanto a gente celebra a ele, enquanto a igreja nos alimenta e como uma criança tranquila e alimentada no regaço da mãe, a gente se renova, a palavra de Deus vai se entranhando na gente, né? Padre Antônio, isso tudo que o senhor está falando está me fazendo assim pensar no seguinte: dois graus para essa escuta, né? Primeiro, o senhor começou dizendo, né, que a fé, que a gente são pelas palavras, a gente é alimentado pelas palavras, né? Aí a gente, que palavras, né? A gente pode estar, então já me fez assim ter um sentido de temor de Deus. Num minutinho fiz um rápido exame assim interior na alma para ver o que eu tenho me alimentado, né? Porque a palavra do mundo, não que seja necessariamente uma palavra, eu posso estar me alimentando se eu fico muito tempo com o mundo, tipo televisão, cinema, notícia, internet, celular. Então, foi assim, o primeiro ponto que eu fiquei assim pensando e que eu realmente estou refletindo e que eu acho que vale a pena até colocar numa balança e medir. E o segundo ponto foi, ainda o senhor falando, né, da palavra, que palavra que a gente está ouvindo, né? Quando eu ouço, e algumas vezes a gente ouve, né, uma palavra muito pesada, muito dura, né? Se a gente não corre para a palavra de Deus nessa hora, né, a gente corre o risco de ficar muito, muito mal com essa palavra.
Então, eu estou vendo assim a palavra de Deus, a palavra que a igreja nos dá nessas duas dimensões. Não só para o dia a dia, mas também e especialmente para esses momentos assim bem terríveis. Quando a gente ouve uma sentença ou uma palavra bem dura, como a palavra de Deus nos atrai para a gente ir correndo para ela, para nos salvar, para que essa palavra não nos afunde, porque uma palavra humana pode nos afundar também. Né? Palavras são sementes, né? O que a gente escuta e o que a gente acolhe cresce dentro da gente. E em algum momento vai vir à luz, vai dar fruto, né? Pois é. Então, bom, toda palavra também é alimento, e aí é aquela história, eu tenho que descobrir se o alimento que eu estou trazendo para dentro, se ele é saudável ou se ele está estragado, se ele vai me intoxicar, né? Bom, esse é um desafio grande, porque nós vivemos num mundo de muito barulho, né? Primeira coisa, a gente só vai aprender a discernir as palavras. A gente só vai aprender a guardar as palavras que valem a pena e desligar da alma as que não valem a pena. A gente só vai aprender a saber ponderar melhor o que a gente diz se a gente tiver na nossa vida uma boa dose de silêncio. E aí já temos um paradoxo, né? Uma coisa interessante. Quer dizer, silêncio em vários sentidos. Silêncio interno, externo, né? Quem não silencia dentro e fora, quem vive no barulho, perde a capacidade de discernir, de separar o que é bom, o que não é. Também a capacidade de separar e discernir o que vai falar. Porque a gente não só ouve, mas a gente também fala, né? É uma troca contínua. Então, o que vai dar qualidade para o nosso ouvir e para o nosso falar é a nossa capacidade de calar. Legal isso, né? A nossa capacidade de calar. Quem não cala, quem não silencia... Fala o tempo todo. Fala o tempo todo e ouve o tempo inteiro. E ouve o tempo né? todo. Não tem capacidade de discernir o que vale a pena guardar e o que não vale. Acaba... vamos dizer, perde a peneirinha que tem que ter no coração para limpar aquilo que vale a pena entrar e aquilo que tem que ser jogado fora. Então, engraçado, né? A gente está falando sobre palavra e a minha primeira recomendação para os irmãos precisamos aprender a calar e precisamos aprender a ficar em silêncio. Também não ouvir muito, ou em alguns momentos não estar expostos a muita palavra, a muito barulho. Quando a gente não silencia, quando a gente não cala e quando a gente não interrompe o fluxo de vozes que estão vindo para dentro da gente, a gente se torna incapaz de discernir. Ou seja, quem não faz silêncio perde o discernimento. E quando o assunto são palavras, ou seja, o que eu devo guardar e o que eu não devo guardar, o que eu devo dizer e o que eu devo evitar, omitir na minha fala, quando o assunto é isso, para que você tenha discernimento, para que você saiba separar uma coisa da outra, porque a palavra discernimento significa isso, né? Separar o que vem junto, o que vem embolado. Preciso, em primeiro lugar, silêncio. Sem isso, não vai. E talvez o nosso grande primeiro problema com relação a palavras seja a nossa falta de silêncio. Padre Antônio, essa palavra silêncio, eu fechando os olhos um minuto e pensando assim, ela está quase como um desafio, né? Como, sei lá, um atleta tem que... Hoje em dia, né, Padre Antônio? Porque mesmo na comunidade de igreja, mesmo na comunidade de cristãos, mesmo na comunidade de servos de Deus, né, eu vejo assim como um desafio, apesar dessa palavra silêncio fazer parte, né, da tradição do cristão, da tradição da igreja. A gente lembra assim de vários santos, né, como a partir de Nossa Senhora, a partir de Jesus e de Nossa Senhora, mas hoje, não sei se a pessoa que quando o senhor fala isso, fala, mas peraí, é impossível, não tem como. É um grande desafio, o senhor acha que é?
É um grande desafio, mas absolutamente ao alcance das nossas mãos. Amém. Em primeiro lugar, cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Olha ele aqui, ó. Silenciar esse bichinho, né? Silenciar mesmo. Primeira coisa, né? Há uma leitura de Santo Inácio de Antioquia, no ofício de leituras, na qual ele fala do Cristo, que é a palavra do Pai. E há uma frase linda que ele fala que é a palavra que brota do silêncio. Ai, que coisa linda, Padre Antônio. E olha que lindo, né? Isso é ofício das leituras? Eu não lembro de quando, mas eu lembro que existe. Porque Cristo é a palavra do Pai, é a comunicação do coração do Pai, que nasce desse silêncio misterioso, eterno, que não é um silêncio de morte, mas que é o silêncio da profundidade do coração de Deus. Ele é a palavra que brota do silêncio. Eu lembro que há uns anos atrás, lendo essa passagem, no ofício, eu pensei, poxa vida, e as minhas palavras brotam do quê? Ai. Aí me veio na cabeça que as minhas palavras brotam do borbulhar dos meus pensamentos. As minhas palavras brotam do meu barulho, porque sabe como é que é, né? A gente fala e quanto mais a gente fala, mais dificuldade a gente tem em parar de falar, e quanto mais a gente fala, mais a gente corre risco de falar bobagem. Né? Então, eu fiquei pensando, meu Deus, a minha palavra nem sempre brota do silêncio, da calma, da quietude. A minha palavra muitas vezes brota do barulho, da agitação, do atropelo de ideias. E eu sei por experiência própria que isso não é nada bom. Portanto, uma palavra que brota do silêncio é uma palavra que tem mais consistência, é uma palavra que chega onde tem que chegar, sabe? Portanto, silêncio é o ambiente, é a atmosfera que a gente precisa para ouvir Deus, para discernir o que vale a pena guardar no coração da gente e o que vale a pena ser lançado fora, para a gente não ficar prisioneiro de palavras ruins. Silêncio é a atmosfera que a gente precisa para gerar palavras boas no ambiente onde a gente vive. Agora, é claro, é um desafio, sem dúvida que é um desafio, mas é um desafio absolutamente ao alcance das nossas mãos. Tem nada de impossível, como alguém talvez... não precisa de um pouquinho de disciplina, mas o que não precisa? Até para tomar banho todo dia precisa de disciplina, né? Para comer na hora certa. É verdade. Senão a gente vira bicho, né? Então, acho que é um bom investimento que a gente pode tentar realizar, recolher-se um pouco mais. Eu sei que, às vezes, numa mesma casa, com 2 quartos e 4, 5 pessoas morando na mesma casa, é difícil, né? Mas há momentos do dia em que a gente consegue calar por dentro, há lugares em que a gente consegue. Algo a ser cultivado. Quando a gente aprende a cultivar esses espaços como algo que faz bem para a gente, pouquinho que a gente consiga vai fazer diferença. Como a gente se vicia no barulho. Há pessoas, né, acho que todo mundo conhece, quando a televisão era o aparelho mais importante da casa, hoje é o computador ou é o celular, né? Eu conheço pessoas que chegando em casa, se a casa estivesse em silêncio, a primeira coisa que faziam era ligar a televisão e iam para a cozinha. Porque era para ouvir o barulho. E se alguém chegasse e desligasse, a pessoa reclamava na hora de eu estou ouvindo. Porque a gente se vicia em barulho. Né? O barulho, de alguma maneira, livra a gente de estar com a gente mesmo. Né? Enfim, eu acho que essa ideia ela é muito importante. Porque senão, Laura, a gente vai para a missa, a gente vai para a igreja para ouvir a palavra e a gente... Pois é. A gente chega barulhento, está na igreja barulhento e sai barulhento. E o barulho é fora, mas também é principalmente dentro. Padre Antônio, ele nunca tinha feito essa relação do silêncio. Então, será que é por isso que é tão impressionante essa orientação de Jesus, né? E foi uma orientação dele para uma multidão, né? No Sermão da Montanha, não foi? Me ajuda aí, me corrige aí. Quando você orar, entra no seu quarto. Eu sei que tem gente que divide quarto com irmão, com irmã. Mas é a palavra de Jesus. Entra no seu quarto e tranca a porta
E o teu pai que te vê no segredo. Então, essa orientação de Jesus na oração tem a ver com esse momento de recolhimento, então. Sim. E esse quarto, em primeiro lugar, é aqui, né? Eu posso até, né? Eu preciso estar nesse... isso aqui tem que ser um lugar que não pode ser uma praça pública, né? Onde entra de tudo. Eu vinha para cá hoje, eu passei por 2 lugares onde havia feira. Então, quando tem feira, ruas que são tranquilas, de repente, né, são tomadas por aquelas barracas. Bom, e feira é legal, né? Mas ninguém consegue viver numa feira. Não. Né? Monta-se a feira, quando dá 2 horas da tarde, o pessoal vai lá e desmonta, né? Isso aqui não pode virar uma praça de feira. Né? Ninguém aguenta viver nisso, né? Então, de alguma maneira, esse quarto do qual Jesus fala, esse lugar de secreto, de silêncio, esse lugar oculto onde a gente está com o Pai e Ele ouve, Ele sabe, é em primeiro lugar a gente. Né? Eu tenho que preservar isso daqui. Agora, não ter a ilusão de que dá para preservar isso aqui se você não tiver um mínimo de preservação também do seu entorno. Por isso, às vezes, é importante ficar a sós, por isso, às vezes, é importante parar o barulho, né? Não adianta achar, então eu vou conseguir preservar a minha calma, o meu silêncio interior para ouvir Deus, prescindindo de silêncio fora 7 dias na semana, 24 horas por dia. Impossível. Então, saber parar um pouquinho, saber puxar o freio, isso é fundamental. E a gente está num tempo de muita agitação, de muito corre-corre, de muita ansiedade, em que a gente dificilmente consegue puxar o freio e parar um pouquinho, né? O celular está aqui com o WhatsApp para não me deixar mentir, né? 11 horas da noite, meia-noite, a gente está trocando mensagem, está dizendo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Bom, é óbvio que coisas urgentes, mas não é possível que todos os dias da semana, né, haja coisas urgentes que não permitem que a gente se dê um tempo de escuta no coração, de calma no coração, de silêncio no coração. Um outro momento, um outro tipo de silêncio, um outro tempo de silêncio que a vida provê para a gente. Só que o problema é que quando chega essa hora, se você não está treinado, às vezes é bastante assustador. Quando a vida quebra a gente, de alguma maneira ela obriga a gente a calar. Você falou dos testemunhos que você ouviu ao longo desses dias de pessoas que foram confortadas pela palavra em momentos em que estavam quebradas, né, em que parecia tudo impossível. Né? Pois é, quando a vida quebra a gente, de alguma maneira ela cala a gente. Porque o tempo inteiro a gente está fantasiando, sonhando, imaginando, achando que está no controle. A gente fica inebriado, ou melhor, embriagado com essa impressão de que a gente está com a vida na mão, e de repente a vida se encarrega de dar umas pauladas na gente, né? E cala tudo isso. E chegam momentos em que a gente não tem planos para fazer, a gente não tem ideias para resolver as coisas, a gente não tem controle nas mãos. E de alguma maneira isso também é um momento em que a vida cala a gente, silencia a gente. E nessa hora a gente fica muito mais sensível para ouvir o que Deus tem para dizer. É claro, se você não tem um pouquinho de treino nesse ouvir a Deus, bom, a vida te quebra, a vida te cala, mas você acaba se revoltando, e é péssimo, você acaba gritando. Mas o fato é que a vida às vezes silencia o interior da gente, nossos pensamentos fantasiosos, nossos sentimentos de onipotência, ela cala tudo isso. E se você tem um pouquinho de sensibilidade para Deus, uma palavra dele é o bastante. Ela te conforta, ela te corrige, ela te dá um prumo, ela te dá esperança. A cruz é um lugar em que normalmente a gente acaba tendo que silenciar. E se você busca o Senhor, e se você dá atenção a Ele, você vai ouvi-lo. Certamente você vai ouvi-lo. E às vezes você faz isso indo à igreja, participando de uma missa, abrindo a Bíblia, né? E nessa hora, por isso tantas vezes dizem, nossa, de repente uma palavra. Não é que Deus só fale naquele momento, mas é porque a gente está quebrado. Nossa, Padre Antônio, que beleza, que pedagogia do nosso Pai do céu.
e a gente, às vezes, ainda quer ficar revoltado, mas é uma hora bendita, porque fora dessa hora a gente corre esse risco de viver na ansiedade, no pique do mundo, mas nessa hora, como o senhor falou, o nosso ouvir tudo, para tudo, a gente para tudo, porque não tem outra coisa a fazer nessa hora de dor. E por isso que a gente aprende, né, a louvar o Senhor, fazer o sacrifício de louvor. E o senhor falou de cruz, eu sei que eu vou falar pela 5ª vez aqui nesse podcast, mas eu tenho que voltar lá para o Calvário e ver, porque aqueles 2 homens tiveram 2 reações diferentes naquele momento de dor. Um ficou gritando, esperneando, e o outro ali crucificado, machucado. Olhou para Jesus e conversou com Jesus. Então, nessa hora de cruz, a gente também pode ter uma dessas 2 reações, né? Ou espernear, né? Ou se voltar para Jesus, né? Lembra também que na cruz Jesus também falou com Maria Santíssima, né? Dando para ela uma missão. E ela teve que acolher aquela palavra de Jesus, já que ela também estava na cruz com ele, né? Cruz do filho é cruz da mãe, né? E ela teve que acolher aquela palavra como uma missão dele. Mulher, eis aí o teu filho, né? A Madre Teresa de Calcutá, nesse nosso século, né? Ela ouviu a palavra de Jesus, né? Tenho sede, como uma ordem para ela, né? Diante da miséria das pessoas que cercavam ela de todos os lados na Índia. A cruz, a dor, o sofrimento, às vezes é o silêncio da nossa impressão de que a gente pode tudo. E aí Deus fala. O livro do Apocalipse diz que Babilônia, né, que é uma representação, né, do mundo e das maldades do mundo, serve um vinho inebriante, um vinho que embriaga, né? O mundo embriaga a gente com a fantasia do poder, né? A gente achar que a gente pode muito. Ou às vezes, né, do lazer, né? E de tantas coisas, né? E a cruz, de alguma maneira, nos tira dessa embriaguez. Ninguém gosta de passar pela... Eu também não gosto, não, né? Eu acho que a gente preferia continuar na fantasia. Exato, né? Vamos ser sinceros, né? Nenhum de nós está correndo atrás de cruz. Só que ela se aproxima, né? Eu tive numa peregrinação alguns dias atrás em San Giovanni Rotondo, terra do Padre Pio, né? E no conventinho do tempo do Padre Pio, que hoje é como se fosse um grande museu, um grande relicário das coisas dele, né? Na cela do Padre Pio, como na cela de todos os outros frades, na porta tem uma plaquinha assim com uma frase. E na porta da cela dele tem uma frase da Imitação de Cristo, aquele livro famoso, né? Depois da Bíblia é o 2º livro, parece que mais impresso no mundo, né? E a frase era a seguinte: a cruz está sempre pronta e ela te encontra em qualquer lugar. Então a gente não precisa correr atrás dela, mas a gente pode encontrá-la em todo lugar. Agora, quando a cruz chega, a gente precisa lembrar um pouquinho disso. Nas mãos do Pai, para que a cruz serve? Você usou uma palavrinha legal, né? Pedagogia. Pai está sempre ensinando. Então, meu Pai usa a minha cruz de cada dia para calar as minhas ingênuas e, às vezes, não ingênuas, mas maldosas fantasias, e para me obrigar a me lembrar, eu não sou onipotente, eu não sou melhor do que ninguém, eu não dou conta de tudo, eu sou gente, eu sou limitado, eu preciso de ajuda. A cruz me ensina tudo isso. Então, de alguma maneira, ela cala essas coisas dentro da gente para que a gente ouça a voz dele nos lembrando: você precisa de ajuda. Você precisa de ajuda e eu estou aqui para te ajudar. Então, lembrar disso. Quando a gente estiver passando por uma cruz, é natural que, de algum modo, ela cale algo dentro da gente. É preciso deixar isso acontecer, sabe? Deixar acontecer para aprender algo com a cruz e para ouvir a voz de Deus na hora da cruz. Sim, porque senão a gente pode, assim, será que até na cruz a gente
corre o risco de correr para a fantasia de novo, de se debater. Não. A gente pode fazer com a cruz muita coisa, né, filha? A gente pode primeiro amaldiçoar a nossa cruz, né? E se revoltar e se debater nela, né? Eu ouvi desde pequeno, né, o padre da minha paróquia de origem dizer que numa cruz, quanto mais a gente se debate, mais a gente se machuca. Mas é verdade, a gente pode se debater na cruz, né? A gente pode capitalizar a cruz da gente, né? Transformar a nossa cruz em algo para gerar autopiedade na gente, ou então para gerar piedade dos outros pela gente, né? Sei lá, Freud explica, né? Mas dizem que há pessoas que às vezes ficam bem por estar mal, né? Porque quando elas estão mal, elas fazem todo mundo girar em torno delas. Aí, minha filha, olha, a gente pode fazer tanta coisa com a nossa cruz que não é boa, que não é legal, mas a gente pode aprender com ela, a gente pode ouvir Deus com ela, a gente pode ser aprumado com ela. Esse é que é o segredo, né? E principalmente se a gente tiver na hora da cruz essa percepção, opa, essa cruz está me calando para que eu ouça melhor a voz do Senhor. A palavra de Deus vem em socorro, a gente fica extremamente sensível à palavra. É como se a gente sentisse ela na pele da gente, como se ela fosse sendo escrita na carne da gente, como São Paulo diz que tem que ser. Nós temos que ser cartas de Cristo, escritas não em pedra, né, mas pelo Espírito Santo no nosso coração. Então, a cruz sensibiliza, amolece o coração da gente para que o Espírito Santo possa escrever nele. Agora, o negócio é não desperdiçar a cruz. Esse é que é o segredo. A gente desperdiça muito. Padre Antônio, eu queria assim que se a gente pudesse já ir partindo para a conclusão desse momento, com um trecho da palavra, eu queria assim testemunhar para o senhor, para os irmãos, que alguns dias atrás, há muito tempo eu não vivia assim aquela ansiedade comendo, mas corroendo, eu já não sabia mais o que fazer, e aí já era tarde da noite, eu não senti sono, peguei completas, aí o primeiro salmo, nada, eu falei, Senhor, aí o segundo salmo, nada, não tocou. Quando chegou na leitura breve, lançai sobre ele toda a ansiedade do seu coração. Padre Antônio, mas aquilo foi tão libertador, lançai sobre ele, mas eu lancei que lancei mesmo. Toda a ansiedade. Nossa, eu senti a ansiedade se dissolvendo. Lembra a passagem? Da Pedro. carta de São Pedro, é a primeira carta de São Pedro. Primeira de Pedro, no finalzinho. Não, e ele ainda explica no final, né? Porque o demônio está em torno de vós, louco, mas era exatamente aquilo que eu tinha sentido. Então foi tão libertador terminar aquele dia com essa palavra, Deus vindo em meu socorro. Que gratidão, sabendo que eu posso lançar sobre ele toda a ansiedade que me corroeu, me confundiu, me fez tão mal o dia inteiro, e usufruir da paz que aquela palavra estava me dando naquele instante. Ô, bênção maravilhosa! A palavra de Deus, ela vem na medida certa, ela não vem cobrando, porque uma palavra que cobra seria mais uma, né? A gente já ouve tantas cobranças. A palavra de Deus vem fazendo, como a própria Escritura diz, né? Ela vem realizando os seus efeitos. Ela vem, quando uma palavra da Escritura fala sobre lançar sobre ele as nossas necessidades, porque ele tem cuidado de nós, ela não cobra isso, ela gera isso na gente. E isso é que é maravilhoso. E que faz a gente ficar encantado, né? Porque palavras humanas normalmente soam como cobranças. Você tem que. E o problema é que podem cobrar a gente 1 milhão de vezes e aquilo não funcionar. A palavra de Deus, ela não é uma cobrança, mas ela gera na gente o que ela diz. Veja, quando Jesus diz, por exemplo, na Escritura mais de uma vez, né? Não tenham medo, coragem. Jesus não está cobrando dos discípulos, mas quando ele diz não tenham medo, a palavra dele cancela, vence o poder do medo. Quando Jesus diz coragem, ele não está cobrando coragem, ele está trazendo coragem. Então, a palavra de Deus, ela tem um poder, porque ela é de Deus, né? Ela tem um poder diferente, ela é, por isso nós dizemos, eficaz. E aí também é aquela história, né? A Escritura diz,
receber a palavra de Deus como aquilo que ela é, palavra de Deus. Então, quando eu escuto a palavra da Escritura, por exemplo, eu devo recebê-la não como uma palavra humana que eu vou duvidar, ponderar, questionar, será que... Não, eu recebo como uma palavra de Deus. Essa palavra vai realizar em mim o que ela diz. Eu vou curtir essa palavra, eu vou acolher essa palavra. Ela é real para mim. E aí a gente tem essa sensação que você teve. Não é uma cobrança. Tá vendo, Laura? Você não podia estar ansiosa. Você está ansiosa, mas não podia. Não. A palavra te libertou da ansiedade. Totalmente. Né? Então, fazer essa experiência é incrível, porque isso é próprio de uma palavra que é divina. Veja, todas as palavras humanas, inclusive as boas, são humanas. Mesmo as palavras dos santos, né? Mesmo os livros mais bonitos que os nossos santos escreveram, mas a palavra de Deus, ela tem um poder diferente. Você sabe que eu estou aprendendo a gostar muito de um beato, né? Por conta do nosso querido Monsenhor Elia Volpe, que foi para o Senhor e me deixou aí esse moço para eu aprender com ele. Vai ser santo em breve, mas ele é beato, beneditino e arcebispo de Milão. Ele não ninguém conhece, mas pode anotar porque vale a pena, né? Beato Ildefonso Schuster. Né? Cardeal Schuster. Cardeal Schuster, né? E ele era apaixonado pela liturgia da igreja. E uma vez perguntaram para ele: Cardeal, quais são os livros de piedade que o senhor mais recomenda para nós? Né? Que leituras o senhor recomenda para a gente? Nós gostaríamos de fazer leituras espirituais que elevassem o nosso coração a Deus. Que livros o senhor recomenda para a gente? E aí ficaram esperando, né? Pensaram, bom, talvez ele vá recomendar algum santo. Ele pegou o missal e pegou o lecionário, que é o livro no qual estão as leituras da Bíblia, né, que a igreja usa. E apontou, pronto, esses 2 livros são os principais livros de espiritualidade para um católico. Benção. E aí eu, lendo isso, falei, gostei dessa, né? Porque é verdade. Bom, você nunca talvez vai ter um missal, até porque é bastante caro, e o lecionário, mas não precisa. A missa, as leituras da missa, as orações do missal, a gente tem todo dia, e todos têm. Todos. É o alimento da igreja para todos os filhos. Nessa hora o celular é bom, né, Padre Antônio? Nessa hora é bom, pois é. Mas é o alimento da igreja para todos os filhos. Não é para alguns filhos mais escolhidos, é para todos. Então, a palavra de Deus, ela tem esse poder que nenhuma palavra humana, por melhor que seja e útil que seja, compara. A palavra de Deus realiza aquilo que ela diz. Então, o segredo é acolhê-la como palavra de Deus. Opa, é para mim. Pai, obrigado, você está dizendo. E quando você diz, você faz. E eu recebo na minha vida essa palavra. É batata. E a gente tem esse tipo de experiência que você teve. Padre Antônio, que lindo. Quer dizer, e com esse testemunho que o senhor deu, eu acho que o senhor corrigiu, assim, muitos de nós que, sem querer, de vez em quando, né, colocamos, assim, um livro quase como se fosse acima. E esse cardeal, no momento que estavam questionando, talvez até com uma caneta na mão para anotar, que lista de livros ele vai dar para gente. E ele escreveu muitos, então quer dizer... E ele escreveu muitos. Ele não era uma pessoa que não queria que as pessoas lessem, né? Mas uma coisa é você ter ferramentas importantes. Outra coisa é você lembrar o que é essencial. O que é o mais importante. Tá. E, repito, no tempo que a gente está vivendo, em que a gente tem tantas opções, é muito fácil a gente esquecer o que é essencial e o que é, inclusive, importante, mas é secundário. Então, arrumar as coisas é importante. Ordem interior é importante. A palavra de Deus é insubstituível. É com ela que a igreja nos alimenta e nos ensina. Portanto, se a gente quer ter o coração da igreja, se a gente quer ter o coração orante da igreja, é a palavra de Deus que a gente volta. Sempre. Quer dizer, então, que eu tenho que parar de ler todos os outros livros. Mas eu gosto tanto de ler o Diário da Santa Faustina ou a Regra de São Bento. Eu também gosto. Mas não são a palavra. É outra. Arruma esse negócio, né? E a palavra de Deus é sempre o porto seguro a partir do qual a gente vai e para o qual a gente volta. Fazer essa experiência de modo especial na liturgia da igreja, olha, é uma maravilha. Padre Antônio, então, assim,
não é legal a gente passar um dia sem a palavra de Deus, mesmo que a gente tenha lido o livro do santo A, do santo B, do santo C, que foi legal, que é bom, é importante, mas não é bom a gente ir passando 2, 3 dias sem a palavra de Deus, né? Não, é muito esquisito. Nem que seja pegando a liturgia do dia. Muita gente não pode participar da Santa Missa todo dia, mas pode dar uma olhadinha na liturgia diária. Hoje todo mundo tem no celular, né? E fazer da palavra de Deus a matéria-prima da sua oração. Esse é o segredo. Quando a gente ora a partir da palavra de Deus, a gente está orando a partir da mente de Deus, dos pensamentos de Deus, daquilo que Ele tem da direção de Deus. Então, é uma oração pessoal que vai ter uma substância, um fundamento firme. É uma experiência que a gente só tem fazendo, não tem outro jeito, né? Mas eu recomendo vivamente que a gente experimente. Padre Antônio, a gente pode no celular, a gente tem a liturgia diária, né? E a gente tem a liturgia das horas também, né? Exato. Olha, tem um banquete preparado todos os dias. A mãe igreja não é de ficar guardando as coisas na despensa. Ela nos serve, mas na medida certa, porque a igreja também não, como é que a gente pode dizer? Ela não empanturra a gente, ela dá na medida certa. A liturgia da igreja, além de tudo, tem esse ritmo bonito. Ela não dá nem de menos nem de mais, ela dá na medida. Então, o banquete está pronto, está colocado. Basta que a gente se aproxime para se alimentar. Então, fica aí o nosso convite para os irmãos que têm fome e sede de Deus, coisa tremenda, maravilhosa, que hoje ainda a gente se alimente no banquete preparado pela Mãe Igreja, que é o banquete da palavra de Deus. Amém. Beleza? Amém. Vamos lá, Laura, senão o pessoal vai embora e a gente fica aqui conversando. Vamos nós. Irmãos, até a próxima, se Deus quiser. Um abração. Até logo.